Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja entrando na sua vida e na sua casa neste dia e em toda esta semana. Mais um início de semana e, aliás, hoje, último dia do mês de fevereiro e também o último devocional do mês de fevereiro. E é um prazer, assim como nós iniciamos o mês juntos na presença do Senhor, vamos agora estar encerrando também juntos na presença de Deus. E isso é uma oportunidade maravilhosa e somente para alguns. Por que somente para alguns? Para aqueles que querem estar na presença de Deus. Hoje, neste último devocional, a mensagem tem como tema descontentamento. E nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus em Lamentações, capítulo 3, versículo 39. Por que se queixaria o homem vivente? O farão por causa do castigo dos seus pecados? Este texto, ele faz parte de um contexto em que Jeremias estava muito triste pelo sofrimento que o povo de Deus, que Jerusalém estava recebendo, pelas mãos de Nabucodonosor. Então, muito se entristeceu Jeremias, embora Jeremias soubesse que este sofrimento tenha sido dado causa pelo próprio povo de Deus, pela própria Jerusalém. Então, pelos pecados deles é que eles estavam sofrendo nas mãos de Nabucodonosor. Então, esse sofrimento foi permitido por Deus por causa dos próprios pecados. O povo reclamou, não queria reconhecer o seu pecado, não queria reconhecer a sua culpa, e aí fica mais difícil ainda de Deus entrar com socorro, entrar tomando uma providência, né? E conosco, às vezes, nós também agimos como o povo de Deus, como Jerusalém agiu naquela época. Pecamos, sofremos atribulações, sofremos problemas por causa do nosso pecado. Mas não reconhecemos que a culpa é nossa mesma, por pecarmos e estarmos sofrendo as consequências desse pecado. Então, nós precisamos fazer uma autoavaliação, né? Nos autoanalisarmos e verificarmos se o sofrimento que estamos passando, o momento difícil que estamos passando, faz parte do plano de Deus para a nossa vida ou se é causado por nossa própria culpa pelos nossos pecados. E o Espírito Santo vai demonstrar se você se abrir para Deus. E ele vai te dar discernimento. E se for por causa dos pecados, vamos reconhecer nosso pecado. Vamos reconhecer nosso erro. Pedir perdão. E Deus entrará com auxílio para nos ajudar. Mas hoje, 3 lições Deus quer nos ensinar a respeito de descontentamento, de murmuração. Nós vamos ver de reclamação, porque quando nós estamos passando difíceis momentos, a tendência do ser humano é murmurar, é reclamar, ficar descontente. Independente da culpa ser nossa, pelos nossos próprios pecados, ou não. Então, vamos aprender em que momento nós podemos reclamar e murmurar, ficar descontentes, e em que momento nós não podemos reclamar e nem murmurar. Nós vamos ver agora isso. A primeira lição nós vamos ver um momento em que não devemos reclamar e nem murmurar. E por quê? Primeiro, porque é um pecado. A murmuração injustificada, a reclamação injustificada, o descontentamento injustificado são pecado. Pecado contra quem? Bom, primeiramente, contra Deus. Quando você reclama, murmura, está descontente por algo que é culpa sua mesmo e você briga com Deus e reclama tal, você comete pecado contra o nosso Deus. Também comete pecado contra o próximo, porque às vezes você joga a culpa na pessoa pelo seu próprio erro. Você joga a culpa no outro pelo seu próprio pecado. Então, é um pecado você fazer isso. Murmurar, reclamar é pecado. Se essa reclamação e murmuração não tem sentido, é injusta, é errada. Também é injusto isso, porque você não está reconhecendo que o problema que você passa é seu.
E vai continuar passando. Enquanto você não reconhecer e não modificar, você vai continuar sofrendo. Então, nós não podemos reclamar, não podemos murmurar, ficar descontentes. Muitas vezes falamos até palavrões, palavras que não deveria sair de nossa boca de forma errada. Então, tudo aquilo que sai da nossa boca de forma errada é pecado. Agora, nós vamos verificar quando você pode reclamar, quando você pode murmurar, ficar descontente. Tem um momento que você tem situações que você pode fazer isso. Quando que você pode fazer isso? Quando você reclama, murmura contra o pecado. Se você reclamar e murmurar do pecado, está correta a sua reclamação, seu descontentamento, sua murmuração. Porque pecado é tudo aquilo que te afasta do caminho certo. É tudo aquilo que te afasta de Deus. Então, murmure contra ele, contra o pecado. Murmure, reclame mesmo. Então, você tem que fazer um autoexame e verificar essa questão. E murmurar se tiver errado as coisas na sua vida. E a murmuração, nesse sentido, para a conversão. Aí, nesse caso, quando você murmura contra o pecado fazendo um autoexame, leva você à conversão. E nós já falamos em outros devocionais o que significa conversão. Mudança de caminho, mudança de direção. Ou seja, você muda a sua vida. Então, nós vimos aqui 2 lições já. Quando você não pode reclamar, murmurar, ficar descontente. Vamos só relembrar. Quando essa reclamação, murmuração e descontentamento for injustificado, injusto, porque é um pecado. Você aprendeu também quando você pode reclamar, murmurar e ficar descontente. Quando? Quando é contra o pecado. Você faz o autoexame, verifica que aquilo é um pecado, você se revolta contra o pecado e muda de vida e tem a conversão. E quando você faz essa segunda lição, pratica essa segunda lição, ou seja, murmura para a forma correta, você tem uma recompensa, que é a terceira lição. E qual é a recompensa? Primeiro, você tem comunhão com Deus. Quando você reclama contra o pecado, você não quer o pecado, você deixa de pecar, faz o autoexame, se converte, você passa a ter comunhão com Deus, intimidade com Deus. E a intimidade com Deus, a comunhão com Deus, passa também a uma outra recompensa. Qual é? Você tem a certeza, a promessa do eterno galardão, da vida eterna, do seu nome estar escrito no livro da vida. Por quê? Porque você reclamou corretamente contra o pecado, você murmurou contra ele, deixou o pecado, mudou de vida, se converteu, está tendo comunhão, intimidade com Deus, vivendo na presença de Deus e, é claro, você receberá a coroa da vida. Que o Espírito Santo possa ter falado profundamente com vocês neste último devocional do mês de fevereiro. E que nós possamos meditar nessa palavra e adentrar no mês de março, que começa amanhã, na quarta-feira, para não murmurarmos, não reclamarmos, ficarmos descontentes de forma errada, mas somente na forma correta. E ter um mês de março poderoso de bênçãos sobre a nossa vida. Aproveite também e envie essa mensagem para o máximo de pessoas que você conhecer, para que também aprendam quando podem reclamar, murmurar ou não. Vamos fechar os olhos agora e eu quero orar com vocês. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, por todo o mês de fevereiro e por estar nos ensinando durante todo este mês, inclusive neste último dia de fevereiro. Obrigada pelo teu ensinamento, porque os teus ensinamentos são ouro para a nossa vida. Fica conosco neste último dia de fevereiro, ou melhor, continue conosco. E continue conosco durante todo o mês de março, que se inicia quarta-feira, amanhã. E que o Senhor esteja derramando sobre as nossas vidas e famílias bênçãos sem medidas. Nos cubra com teu sangue e coloca os anjos acampados ao nosso redor, livrando de todo o mal, seja humano ou espiritual. Muito obrigada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.
Que vocês tenham o restante do último dia de fevereiro muito abençoado e que o mês de março se inicie com bênçãos e promessas sendo derramadas sobre a sua vida, da sua família, sobre a sua casa. Fiquem com o meu abraço. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus e eu aguardo vocês na próxima quinta-feira para o primeiro devocional do mês de março. Então, até quinta, até o próximo mês, em nome do Senhor Jesus.